dar uma olhada no nosso site para atualizar uma informação que saiu agora há pouco na coluna do Jamil Chad. Agenda vazia, teatro e articulação. Ele conta bastidores da reunião golpista, que é aquela desse vídeo aí que a gente está te mostrando agora. O Jamil escreveu que quando alguns dos participantes da reunião convocada no Planalto receberam a notificação de que os ministros deveriam, estar no encontro com o então presidente Bolsonaro, lá no meio de 2022, um fato causou estranhamento, porque ao contrário das outras reuniões, essa não estava na agenda, não tinha uma pauta oficial, e ao começar o encontro, aqueles que não sabiam o motivo da reunião logo entenderam a razão pela qual essa agenda estava vazia, né? E eles ficaram, segundo o Jamil, perplexos. Também entenderam que havia uma organização de quem tomaria a palavra. O UOL conversou com 3 funcionários do governo Bolsonaro que estavam lá na sala, na hora das falas. Eles apontaram caminhos antidemocráticos e golpistas. Na condição de anonimato, eles falaram em off, todos coincidiram que se sentiram que havia de fato um objetivo com a reunião e que nem a filmagem teria sido um sinal de amadorismo. A reunião aconteceu no dia 5 de julho de 22. Esse vídeo do evento fechado foi encontrado no computador do Mauro Cid, né? E segundo um dos funcionários do então governo, o intuito do encontro começou a ficar claro à medida que Bolsonaro e alguns dos ministros que são ou eram mais próximos do ex-presidente começavam a falar. Para quem não sabia o que iria acontecer, houve a impressão de que nada daquilo era espontâneo. Segundo um deles, era um teatro para tentar escalar e ampliar a ideia de contestar o resultado da eleição. Para os funcionários que estavam no local, para os funcionários, havia um sentimento de que o encontro serviria para criar um ambiente de articulação e de que a iniciativa seria carimbada pelo gabinete. E todas as 3 fontes que atuavam no Palácio do Planalto disseram para o Jamil que naquele dia a reunião de Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros já tinha sido decidida e um pequeno grupo de pessoas lá do Executivo já atuava para marcar a reunião. Durante esse encontro, Bolsonaro sugeriu que faria o evento. De fato, no dia 18 daquele mês também, os diplomatas foram a Brasília, chamados pelo presidente para aquela questão toda que a gente está acompanhando, né? E aí a gente mostrou também no discurso que ele criticou as urnas e tal. Bom, o Jamil conta esse relato dos funcionários, tá? Eles teriam sido um teatro para escalar, né, esse discurso anti-urnas eletrônicas, de que há alguma... até você falou bem, né, que ele falou dos números da pesquisa do Datafolha, que estariam certos porque estariam de acordo com aquilo que estava nos computadores do TSE, né, deixando a entender ali, entre linhas, que estava tudo certo para ele perder, mas que por conta de uma alteração, né, nas urnas eletrônicas, Thales. Tem uma coisa, um momento ali naquela reunião em que um dos presentes, eu não sei exato, não me lembro exatamente quem foi, que ia falar, e acabou falando, que a apuração que ele fez sobre as urnas eletrônicas mostrou que não havia fraude, não havia possibilidade de fraude. Mas ele ia falar isso, antes de ele falar, ele disse assim: estão gravando a reunião? Aí o Bolsonaro disse assim: estão gravando as minhas falas. Eu acho que fica claro ali que o Bolsonaro queria as falas dele para usar posteriormente. É, Hum. Gravou a reunião para possivelmente editar e tirar as falas dele, ou tirar uma edição daquela reunião para ser usada posteriormente. Posteriormente, quando provavelmente desse o golpe. E aí teria uma reunião em que ele teria contado tudo o que aconteceu, por que que foi, quem tem dúvida de que haveria fraude, etc., e tiraria as coisas que... Eu não sei se essa edição foi feita, pode até ter sido feita, e o que pegaram foi a fita bruta, ou a gravação bruta, lá dentro do computador do Mauro Cid. Mas a edição não sei se foi feita ou não. Mas, de qualquer maneira, o que deixou essa fala do Bolsonaro deixou claro isso. Havia ali o que ele estava fazendo era ensaiado, era planejado, não houve uma falha eu acho até a falha que houve foi vazar a íntegra da reunião.
mas ela foi gravada para ser editada, não foi gravada por besteira, foi gravada porque tinha uma intenção. E aí, Madá? Olha, o negócio que o Thales está falando é isso mesmo. Porque imagina se eles conseguem dar um golpe de Estado, isso aí ia ser uma imagem que ela bem editada, ela roda 40, 50 anos como símbolo de uma vitória, né? Então, assim, existia isso sendo feito ali, existia essa intenção de não se aceitar o resultado das urnas. E existe isso cronicamente. Eu já trabalhei no Supremo desde aquela época, 15 anos atrás, eu tinha esse problema de não saber lidar com a aproximação com a sociedade. Nós estamos falando aqui de questionar o resultado das urnas como se fosse uma coisa da ala psiquiátrica do bolsonarismo. Não estou falando aqui de eleitor de Bolsonaro. Estou falando não de quem vota em um candidato ou vota em outro. Isso é muito normal. Eu estou falando de quem virou adorador de político. Todo mundo conhece um desses que já divorciou da realidade e está ali. Quando a gente fala de desconfiar da urna, esse assunto tem sido tratado como uma coisa da ala mais chapéu de alumínio do bolsonarismo. Só que não é. Faz, um tempão que o TSE lida mal com essa questão. Mal. Por quê? A gente tem pesquisas mostrando que 30 e poucos por cento dos eleitores do Lula não confiam na lisura das urnas. Entende? E a questão é, para você criar a sensação de confiança na população, você precisa de muitos elementos sólidos e de contato com a realidade. Criar um laço de confiança, seja interpessoal, seja da população como uma pessoa ou da população como instituição, é um processo delicado, complexo, que exige muito trabalho. Criar desconfiança é assim, o cara lançou a fagulha certa da desconfiança no ar. É 20 anos de trabalho estabelecendo a confiança que vão por água abaixo. Isso a gente, até nas nossas relações interpessoais, é assim. Você conhece a pessoa há 30 anos, um negócio aparece, você já fala, epa. E a situação do TSE com as urnas eletrônicas é essa. Existem projetos no Congresso Nacional, daquela urna que vinha o negocinho impresso dentro, caía nela mesmo, isso aí há um tempão. E a forma de lidar com a comunicação disso tem sido falha. E verdade seja dita, nem quem é da área eleitoral entende bem de computador. Quem entende de computador é o cara que entende de computador, que é uma parcela muito diminuta da população. A gente vai explicar as coisas de computador para as pessoas, quanto mais ainda o computador evolui, né, que vem inteligência artificial, deepfake, isso e aquilo, mais parece que nós estamos falando de, sei lá, de uma poção mágica, de bruxaria. Não dá muito para entender como funciona para quem não é da área. E a grande maioria não é da área. Então, eu acho que a gente está aí diante de duas coisas. Primeiro, do uso dessa desconfiança pelo bolsonarismo para fortalecer o seu grupo político. Ali, essa filmagem com as bandeiras atrás, né, estava na cara que ele achava que ia dar certo e que ia fazer o filminho dele lá de grande estadista para rodar o mundo. Mas a gente tem uma outra questão que precisa ser enfrentada, que é a desconfiança das urnas. E está até no lulismo. Isso precisa ser sanado. Precisa. É algo que há muito tempo tem sido negligenciado e que a gente teve nos últimos tempos uma abordagem para essa questão muito ruim, não por parte do TSE, mas sobretudo por parte de influencers, até de parte da imprensa, que assim, as urnas não podem ser questionadas. As urnas só são confiáveis porque elas são questionáveis, questionadas e escrutinadas. Se você diz que ela não é questionável, dá a impressão de que tem algo errado. E esse discurso foi muito forte. Foi muito forte. Dizia que é inquestionável quando não era. Era questionável, questionada e escrutinada. Que é isso que tinha que mostrar para a população. Não pode desconfiar da urna. Pode sim. Desconfia, vem aqui, nós estamos comprovando, nós estamos abrindo tudo. Essa linha cruzada, que é causada pelo medo, pela falta de entendimento da informática, pela falta de ouvir a população, ela precisa ser desfeita o quanto antes. A população já confiou muito no processo eleitoral e precisa voltar a confiar.